modelarmos nossas vidas conforme a vontade do Senhor. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei de referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos no dia da tua ressurreição, o dia do Senhor, o dia dedicado a te adorar. Santo Deus, nós sabemos que o Senhor está com o teu povo. Nós sabemos que o Senhor nunca desamparará a verdadeira igreja. O Senhor nunca desamparará os seus verdadeiros servos. Nós te louvamos e engrandecemos teu nome pelo teu cuidado, por tua guarda, pelo teu amor. E te pedimos, Senhor Deus, que ilumine todos os corações aqui presentes e que vejam essa mensagem em algum dia, para que a tua palavra seja viva e eficaz,
para o chamado daqueles que ainda estão mortos e para a vivificação daqueles que estão, neste momento, com cinzas sobre suas brasas. Senhor, aviva os corações, aviva a tua obra, vivifica o teu povo, transforma-os num povo totalmente entregue a ti e à tua vontade. Que todos nós aqui vivamos para ti, todos os momentos, cada decisão, cada dia, sem temer, sem querer provar-te, Senhor, mas acreditar em ti, incondicionalmente, pois somos totalmente dependentes do Senhor. Em teu nome oramos. Amém. Minhas queridas meninas, crianças, vocês ouviram falar que aqui ele viu uma escada até o céu. Façam um desenho, por favor, então, de uma escada que vai da terra até uma nuvem no céu. A maiorzinha também pode fazer um desenho na folha, na parte de trás da sua folha também. Irmãos, aqui nós temos mais um episódio da aliança do Senhor com Abraão e a continuidade nos patriarcas. Nós vimos na semana passada que Jacó enganou seu pai para receber a bênção que ele já tinha sido prometida por Deus antes do seu nascimento a Rebeca. Rebeca colaborou com isso. E nós vemos então que os corações das pessoas aqui são corações de pessoas que ainda são imaturas na fé. E nós vamos ver mais uma vez isso com Jacó. O tema desse sermão é se. É correto impor condições ao Deus autoexistente, ao Deus Todo-Poderoso? Se, porque é essa a fala de Jacó aqui. Observem comigo lá no versículo que ele fala para Deus e faz um voto a Deus. No versículo 20, ele começa a frase dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então nós vemos que Jacó, ele não tinha uma experiência real com Deus até então. Jacó não conhecia o Deus vivo. Observe que nesse texto, mesmo Deus tendo se revelado a ele em sonho, como sendo Iavé, o Deus pactual, ele não o chama assim. Ele chama no hebraico ele de Elohim, que é o termo geral para divindade no hebraico. Ele condiciona a sua adoração a Deus se ele receber de Deus bênçãos. Irmãos, nós que fomos salvos em Cristo Jesus, nós não devemos impor qualquer condição a Deus, porque afinal de contas nós somos feitura dele. Nós somos simplesmente criaturas em nosso primeiro nascimento, caídos, mortos em nossos delitos e pecados, e nos tornamos filhos por sua graça e misericórdia, pelo herdeiro eterno que é Jesus Cristo. Então a resposta para a pergunta: é correto impor condições ao Deus autoexistente? Não, não é. Deus nos prometeu e Ele é fiel para cumprir, e nós devemos acreditar na sua fidelidade. Observamos agora a visão que Jacó teve. Jacó saiu de Berseba, seguindo para Harã, e ele se cansou, obviamente, dessa caminhada, e resolveu dormir num dos pontos ali da terra de Canaã, terra prometida à descendência de Abraão. Ele se deitou e dormiu e teve um sonho. Lembre-se que até Abraão e também a Isaac, Deus se apresenta de maneira teofânica na maioria das vezes, mas ele já começa aqui a mostrar o que ele faria depois,
se apresentando através de sonhos e visões aos seus. Moisés ainda vai ter essa graça de ter a presença de Deus teofanicamente com ele, ou seja, quando Deus toma forma, mas depois disso ele mesmo, o próprio Deus, revela que ele passará a falar aos seus profetas através de sonhos e visões. Deus então se apresenta a esse Jacó ainda não convertido através de um sonho de noite. E o sonho que ele teve é que havia na terra uma escada cujo topo atingia até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Para ele, era uma visão de que aquele lugar era um lugar de contato entre a terra e o nosso Deus. Para nós, eu peço que vocês abram suas Bíblias lá em João, capítulo 1, versículo 51. João 1, 51 diz, e acrescentou, quem acrescentou aqui foi Jesus. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jacó sonhou com a apresentação do descendente prometido, o Cristo ainda não encarnado, o Filho eterno de Deus, aquele que teve desde sempre toda a glória e todo o amor do Pai, se apresentava para o enganador, para o suplantador, para o pecador Jacó. Ele entendeu que perto dele estava Yahvé, o Deus pactual, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele se apresentou a Jacó nesse sonho e disse, eu sou, ou seja, o autoexistente, eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou autoexistente, eu nunca fui criado. Sou eu que cria todas as coisas. Toda vez que Deus se revela como eu sou, Ele está se revelando como autoexistente. Ele existe em si mesmo, Ele nunca foi criado, Ele não precisa de nada para se manter. Ele existe por si próprio, Ele é a vida, Ele tem todo o poder. Foi assim que Jacó foi comissionado por Isaac. Quando Isaac disse, o Deus Todo-Poderoso te abençoe, no versículo 3, e te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possua a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Todas essas promessas eram fiéis, porque aquele que é autoexistente, o eu sou, o Yahvé, o Deus pactual, ele já havia prometido e ele cumpriria. E ele se mostra nesse sonho revelando a Jacó, a terra em que agora está deitado eu te darei a ti e a tua descendência. Ele continua dizendo, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Outra tradução que eu estou lendo ultimamente, que é baseada no aramaico, coloca aqui, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. A descendência prometida, a semente prometida aqui a Jacó, é aquele que é a escada que sobe até os céus. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Jacó já está recebendo a promessa de que as suas gerações crescerão até a vinda do Messias prometido. Ele será mantido por Deus. Deus é fiel para cumprir tudo, receber a terra, receber tudo que foi prometido. Ele disse que não o desampararia até que se cumprisse aquilo que Deus havia prometido, desde o Éden, desde Noé, desde Abraão. Todas as alianças e pactos prometidos por Deus seriam
seriam cumpridos. Nós, como reformados, temos como base da nossa teologia a teologia pactual. Deus é um Deus que promete e cumpre, porque Ele é fiel. Jacó despertou do sono. Ele confessa que ali Yahvé estava, o autoexistente, o Deus Todo-Poderoso estava ali. Ele treme e teme. Ele diz: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. O patriarca ainda não entendia a onipresença de Deus. Ele, como a maioria dos orientais, acreditavam que Deus é um Deus de uma terra, que Ele estava ali naquele local, não em todos os lugares. Por isso ele fala: este lugar é a casa de Deus. Nós sabemos que os céus dos céus não pode contê-lo, quanto mais o escábulo dos pés da terra. A infinitude de nosso Deus autoexistente é muito maior do que aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Mas Jacó tentou limitá-lo àquele lugar. Ali era a casa de Deus, a porta dos céus para Jacó. Jacó ainda não havia entendido quem era o Deus que ele recebeu a promessa. Muitas vezes os cristãos também não entenderam. Muitas vezes eu e você limitamos o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes eu e você duvidamos das promessas que Deus tem para o seu povo. Muitas vezes nós queremos fazer provas com Deus, coisas que não precisamos fazer. Se é correto impor condições ao autoexistente, e a resposta é não, não é. Deus é fiel para cumprir. E novamente nós vemos, Jacó teve este sonho. Jacó entendeu que ali estava o Deus Todo-Poderoso. Mas ele faz um voto inútil, porque ele já tinha todas as promessas dos pactuais que Deus já tinha feito. Ele já tinha acabado de receber um sonho de Deus dizendo que Ele mesmo o faria voltar. Ele mesmo o guardaria. Ele mesmo estava com ele, no versículo 15. Mas Jacó faz um voto inútil. Ele vira para Deus e fala: se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Elohim. Então o Senhor será o meu Deus. E além disso, eu ainda farei para o Senhor uma coluna e te entregarei o dízimo. Ele condiciona a sua obediência a Deus abençoá-lo. Lembre que na semana passada, quando eu preguei, o tema era: devemos fazer qualquer coisa para obter as bênçãos de Deus? Não, não devemos. E não devemos fazer votos inúteis a um Deus que não precisa de nada de nós. Pelo contrário, devemos temê-lo, adorá-lo, amá-lo e seguir à risca os seus estatutos. É por isso que nós lemos na leitura da lei Levítico 19, do 30 ao 37. Nós, seu povo, não devemos buscar a Deus de uma maneira que nós possamos manuseá-lo, como os animistas pensam que podem. Deus não é um Deus que precisa de presentes para ser fiel a nós. Ele é fiel porque Ele é fiel. Ele é quem é. Eu sou. Deus tem um pacto comigo e com você, meus irmãos. E nós, não para recebermos dele bênçãos, faremos isso ou aquilo como prometeu Jacó ali na coluna de Betel. Mas nós fazemos porque já recebemos a bênção suprema da salvação em Cristo Jesus. Nós já recebemos dele o compromisso com as nossas necessidades. Nós já recebemos dele tudo o que precisamos para a vida, que é a Escritura e o Espírito que habita em nós. Cristo é a escada que nos leva até os céus.
Cristo é o motivo de nossas vidas. Por isso, nós não devemos impor a Deus qualquer condição para adorá-lo. Pelo contrário, porque somos gratos, trazemos dízimos. Porque somos gratos, construímos locais para adoração. Porque somos gratos, vivemos para Ele, anunciamos o seu nome. Não faremos isso se Ele fizer alguma coisa por nós, mas porque Ele já fez. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar e para nos fazer seu povo. Portanto, irmãos, a mensagem de hoje da vida do patriarca Jacó é: não sejam pessoas que querem impor a Deus como farão com Ele ou deixarão de fazer. Havia um costume antigamente, quando uma mulher não conseguia casar, ela virava lá um certo santo de cabeça para baixo até que ele cumprisse a sua vontade. Acho que todo mundo conhece essa história por aí. Ledo engano e besteira, mas mais besteira ainda, irmãos, é não reconhecermos o nosso Deus como Ele é, e adorá-lo como Ele é, e servi-lo como Ele é. Amemos o nosso Deus, independente de condições, porque Ele é fiel e irá cumprir tudo o que prometeu. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus nos dê graça. Vamos orar mais uma vez agradecendo por esse dia.